A dica do dia é o combate ao assédio no ambiente de trabalho. Mas para a gente combater o assédio, a gente precisa entender então o que é assédio moral. Bom, assédio moral é todo tipo de relacionamento tóxico que acontece no ambiente de trabalho e fora dele também. Obviamente que o objetivo aqui é a gente fomentar esse combate no ambiente de trabalho e a gente vai falar então dessa relação trabalhista. Como eu disse, assédio moral é um tipo de relacionamento tóxico, onde uma pessoa busca sobrepujar a outra dentro do ambiente de trabalho. Esse tipo de humilhação, de gritos, xingamentos, de tratativa ríspida e rude é que fomenta o assédio no ambiente. É muito importante a gente lembrar que o relacionamento ruim entre as pessoas não quer dizer que exista assédio. Eu costumo dizer que o santo pode não bater um com o outro. E aí você chegar a ter um tipo de atrito de ideias. Isso por si só não configura o assédio. Mas aquela humilhação, o fato de você deixar uma pessoa escanteada, o fato de você nunca dar o crédito para uma tarefa feita por um colaborador, isso também pode configurar assédio, né? O fato do colaborador também não contribuir para com o chefe pode configurar daí o assédio no ambiente. E por que o assédio é perigoso, né? Porque é uma relação de perde-perde. Quando há o assédio no ambiente de trabalho, todo mundo perde. Perde a empresa, que passará a ser mal falada, poderá vir a ser processada, responder administrativamente e judicialmente. Perde o assediador, que muitas vezes, por ser o algoz, acaba sendo demitido, e perde muito mais a vítima, né? Então, eu costumo dizer que o bullying, que hoje a gente chama de bullying, é o assédio no ambiente de trabalho. Então, o bullying no ambiente escolar é uma forma, então, de fomentar o assédio. E a gente precisa entender isso um pouquinho mais a fundo, porque como é que eu identifico se aquela brincadeira sem graça que o colega de trabalho está fazendo comigo é assédio ou não? Assédio fere a vítima. Se a vítima está se sentindo constrangida, humilhada, pormenorizada, espizinhada, é assédio. Então, hoje a gente vive num mundo moderno, grupos de WhatsApp ou outros aplicativos de conversa, piadinhas, figurinhas, tudo isso pode configurar assédio se a pessoa não aceitar esse tipo de brincadeira. Tem gente que a gente fala assim, ele pega pilha e ele estressa. Pois é, muito provavelmente essa pessoa está se sentindo então vítima do assédio. A brincadeira, para não ser configurado assédio, ela tem que ser sadia e ela tem que ser aceita. De preferência, uma via de mão dupla, onde todo mundo se sinta num ambiente salutar, familiar e produtivo. A empresa deve proteger seus colaboradores através, então, de gestores. Empresas são feitas de pessoas, né? Os gestores têm a responsabilidade, muito embora a lei deixe claro que todas as pessoas são responsáveis pelo que acontece no ambiente de trabalho. Toda pessoa é um tipo de preposto da empresa e a empresa vai responder pelo ato de todos. Então, fica aqui configurado o que seria o assédio moral. Uma característica importante do assédio é que ele é continuado. Ele precisa acontecer de forma contínua, repetida, cotidiana. Quando ele não acontece assim, ele pode configurar apenas um dano moral. Então, um xingamento, alguém elevar o tom de voz, pode configurar apenas um dano moral. A conduta do assédio, que é essa que a gente precisa prevenir, ele é uma espécie de conduta cultural. É uma coisa repetida. Tem que ter a repetição para que se configure o assédio. A dica do dia é: quais são os tipos de assédio moral? Bom, classicamente existem 3 tipos de assédio moral: o vertical descendente, o vertical ascendente e o colateral. Falando um pouquinho sobre cada um desses, o vertical descendente é aquele assédio mais comum que a gente costuma ter na nossa cabeça.
que é quando ele acontece de um superior hierárquico assediar moralmente um subordinado. É muito importante a gente ter em mente que, dependendo da estrutura da empresa, o superior hierárquico ele pode estar numa posição intermediária. Então, a empresa que tem diretoria, gerência, supervisão, muitas vezes esses gestores, gerentes, supervisores, têm acima dele alguém e tem uma equipe ao qual eles comandam. E esse tipo de assédio, o vertical descendente, ele é quando esse chefe costuma perseguir um funcionário, né? Com tarefas com prazos impossíveis, com o escanteamento desse funcionário. Muitas vezes, quando o funcionário ele não tem crédito pela tarefa que ele faz, ou seja, pela ideia que ele dá para a empresa, isso configura esse assédio descendente. O assédio ascendente é quando um funcionário está assediando daí o seu chefe. Muito engraçado, né? No senso comum, a gente tende a pensar que um funcionário jamais vai poder assediar o chefe, especialmente o assédio moral. Bom, é mais natural do que se pensa uma equipe receber mal um novo gestor, ou suprimir informações relevantes que chegaram ao conhecimento de um subordinado não passar para a chefia, ou o que a gente chama de dar o bypass, né? Ir direto ao chefe do chefe para levar uma ideia, para fomentar um novo negócio. Isso configura, então, uma possibilidade do assédio moral ascendente. O colateral é o pior de todo para que o gestor possa controlar. É esse que você tem que ter mais atenção, porque ele acontece entre pessoas que estão no mesmo nível hierárquico, pessoas que estão lado a lado nas mesas, colegas de trabalho que criam grupos para fazer chacota um dos outros, que tendem a ridicularizar a forma como a pessoa se veste, a ridicularizar a religião, a ridicularizar a opção sexual. Então eu costumo falar e falo abertamente para os meus clientes que hoje as relações humanas elas evoluíram. Graças a Deus a gente saiu da era das cavernas. E é muito importante que a gente pare de pensar que tudo é mimimi. Nem tudo é mimimi. As pessoas hoje têm o direito de se sentirem confortáveis dizendo a religião que elas profetam, dizendo a opção sexual, de se vestirem como quiserem, sem serem assediadas por conta disso. Política, então, é algo que a gente nem deveria discutir dentro das empresas. As empresas podem ter uma norma que trate sobre como discutir política dentro da empresa, mas levantar bandeiras e criar guerras é um caminho para o assédio. Todos esses 3 tipos que eu falei aqui são baseados em relações de inveja. Quando a gente estuda sobre o assédio para fazer defesas junto aos tribunais desse tipo de matéria, fica nítido que todo o assédio ele nasce de um comportamento humano de inveja. E ele se soma, então, a um líder que é incapaz de pôr fim a esse tipo de comportamento. É muito importante que o gestor fique atento. Se ele não está praticando o assédio, ou seja, se o gestor não está praticando o assédio vertical descendente, que o gestor preste atenção no subordinado, se o subordinado não está praticando com ele o assédio vertical ascendente. Mas, acima de tudo, o gestor, como líder, ele deve estar atento se a equipe não pratica assédio colateralmente. Um colega com o outro, um faxineiro com o outro, um gerente com o outro. Empresas que têm muitos funcionários e um nível hierárquico complexo, esse tipo de conduta é muito comum, infelizmente. E hoje, a Justiça do Trabalho está muito atenta, aplicando condenações altíssimas às empresas que permitem que aconteça no ambiente de trabalho
qualquer desses 3 tipos de conduta de assédio. Reclamação trabalhista normalmente pode se dar do empregado para com a empresa. Mas há também a possibilidade da empresa processar o empregado pelas condutas praticadas no ambiente de trabalho. Então, vamos lá, recapitulando, 3 tipos clássicos de assédio: vertical descendente, vertical ascendente e horizontal ou colateral. A dica do dia é necessário haver hierarquia para configurar o assédio moral? Bom, classicamente se pensa que é comum o chefe assediar o empregado. Mas como eu já falei anteriormente, não há necessidade da conduta hierárquica. Para se configurar o assédio, há necessidade da conduta repetida, da conduta humilhante e da conduta descabida no ambiente de trabalho. Hierarquia não é pressuposto do assédio moral. Então eu vou dar aqui um exemplo clássico de empresas com estruturas complexas que podem demonstrar aonde a falta da hierarquia colabora com o assédio. Empresas que têm rotatividades de chefias, existem empresas que implementam chefias rotativas, né? O chefe ele fica um tempo, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos em cada tipo de setor da empresa. E aí vamos supor que você tinha um chefe muito querido, ele era uma pessoa muito humana. A gente tende a pensar que pessoas bondosas tornam o ambiente de trabalho mais agradável. E esse teu chefe na rotatividade, você acaba recebendo um novo chefe que tem uma fama de ser um chefe ruim. É uma fama, você não conhece porque você não trabalhou com ele, você tem ali um pré-julgamento dessa pessoa. E aí você começa a não entregar ao teu chefe informações de relevância extrema, de suma importância, para que ele possa, como chefe, seguir o papel dele dentro da empresa. Esse é um tipo clássico de assédio sem hierarquia. Como eu falei anteriormente também, não há necessidade de que pessoas de patamares distintos pratiquem assédio uma com a outra. Pode acontecer, infelizmente, de colegas de mesmo nível hierárquico praticarem assédio entre eles. Mais uma vez, fica explícito aí a ausência da hierarquia como requisito. A conduta repetida, ela é o maior requisito do assédio. Eu costumo dizer, inclusive, que assédio moral, ele é gênero, quando dano moral e assédio sexual são espécies. Então, falar um pouquinho aqui do dano moral, para que se configure o dano moral, basta uma conduta irregular, uma agressão verbal, uma agressão física, em um episódio, para que se caracterize, então, o dano moral. O assédio, ele pode ser, inclusive, silencioso, ele pode acontecer com gestos. Sabe aquelas caretas que você faz para a pessoa toda vez que ela dá uma ideia para a equipe numa reunião? Ou quando você vira as costas para uma pessoa que está falando com você todas as vezes? Quando você não dá ouvidos a essa pessoa? Isso configura assédio. E nesse tipo de conduta, não há necessidade, então, de haver hierarquia entre as partes. Basta o seu colega chegar na roda para conversar com você e você simplesmente o ignorar. Pronto, ignorou hoje, ignora amanhã, a equipe sai para almoçar, chama todo mundo do setor e deixa de fora aquela determinada pessoa. Não há necessidade da hierarquia. Também não há necessidade, para a configuração do assédio, de gênero, escolha sexual, gênero, cor, raça, credo, nada. Qualquer pessoa pode ser vítima de assédio.
assim como qualquer pessoa pode ser o algoz. Muitas vezes você está aí cometendo assédio e nem está sabendo. Acha que está praticando uma brincadeira, quando na realidade aquela brincadeira de mau gosto pode configurar o assédio moral. Costumo dizer também que dentro da empresa, o gestor, ele é o maior responsável por combater o assédio, mas nada impede que um colega de trabalho, ao ver o outro sofrendo assédio, interrompa esse tipo de prática, tá? O assédio, normalmente, ele é cíclico. Se praticam comigo, eu vou replicar. E isso é um fenômeno psicológico também estudado dentro do direito, que é essa replicação desse ciclo vicioso. Então, quando você identifica que isso possa estar acontecendo, cabe a você, independente do seu grau hierárquico na empresa, fazer parar esse tipo de prática. A dica do dia é: o que é assédio sexual? Bom, o assédio sexual, ele é uma prática que induz uma pessoa a ter relações sexuais ou não, né? São atos libidinosos, utilizando daí o poder hierárquico ou a chantagem dentro do ambiente de trabalho. Recentemente, houve uma alteração legislativa em 2022 e o governo federal procurou fomentar o trabalho da mulher, né? Criar mecanismos para que a mulher se sinta mais protegida e tenha mais oportunidades no mercado de trabalho. E essa alteração legislativa foi muito importante porque 80% das vítimas de assédio sexual são mulheres. 70% dos autores são homens. É uma estatística alarmante, é uma estatística que nos entristece muito, mas é a realidade. E esse programa do governo, né, essa lei, que é a 14457 de 2022, tem um capítulo especial dedicado ao combate ao assédio no ambiente de trabalho, principalmente a proteção à mulher. Então, o assédio sexual, ao contrário do assédio moral, ele é crime e ele não precisa de uma prática reiterada. Ele pode acontecer com um simples ato, né? Ele pode se dar de duas formas, através de chantagem ou através de intimidação. A chantagem é quando uma pessoa deixa claro, né, que tem o poder e que, se a vítima não ceder, ela vai utilizar aquilo para prejudicar a vítima ou para favorecer a vítima no ambiente de trabalho. A intimidação é quando ela usa de uma forma mais violenta, é quando ela deixa explícito a conduta dela, que ela quer obter um favor sexual sob pena de expor a vítima, né? E muitas vezes a gente, quando pega alguns casos desse na Justiça do Trabalho, a vítima ela é a pessoa que mais se sente culpada pelo fato. Acontece uma transformação psicológica nessa pessoa, que ela acha que é porque ela vestiu um dia uma roupa que estava com um certo decote ou uma calça mais colada, e nada dá o direito do assediador praticar esse tipo de conduta, né? A gente precisa, obviamente, ter o bom senso no ambiente de trabalho, e eu não poderia estar aqui falando para vocês sobre assédio. Eu acho que eu não teria daí a mesma receptividade, vamos colocar assim, se eu estivesse aqui hoje de regata e bermuda, em que pese isso não mudasse o conteúdo que eu fosse expor. Mas o ambiente onde a gente se encontra, a gente tem que se vestir também adequadamente a ele. Tá certo, a pessoa não se vestiu, a pessoa gosta de se sente bem botando um decote, e aqui eu falo a pessoa do gênero, uma mulher que queira ter um decote e tal, porque ela tem um colo bonito, é um direito dela se vestir daquela forma. Não é um direito do agressor
violentar essa pessoa com palavras, com gestos, com mensagens obscenas, né? Porque ela está vestida daquele jeito. Um exemplo clássico disso são ambientes extremamente machistas, como, por exemplo, ambientes de concessionárias, onde qualquer pessoa pode ser vítima e qualquer pessoa pode ser algoz do assédio sexual também. E aí um cliente muitas vezes vê o carro e ele é atendido por uma vendedora muito bonita e ele acaba ultrapassando a barreira do tolerável, né? E faz piadas ou insinuações de cunho sexual para essa vendedora, achando que a vendedora vai então ceder aquele tipo de chantagem dele e se ele comprar o carro, ela iria ter algum tipo de encontro ou relação com ele. É muito importante que a gente tenha em mente que o assédio sexual ele pode acontecer inclusive fora do ambiente corporativo, tá? Happy hours, encontros de finais de ano, treinamentos, viagens a trabalho. Mesmo você não estando na sede da empresa, você pode cometer o assédio sexual. Happy hours, essas festas, são os piores lugares, porque as pessoas tendem a beber, tendem a perder o freio, o senso, e acham que porque aquela colaboradora, aquela colega de trabalho, que sempre te deu um bom dia cordial, ela na realidade estava te dando mole. E aí com a bebida na cabeça, né, sem aquele senso crítico, você acaba avançando o sinal. Os maiores casos de assédio sexual que acontecem entre colegas se dão fora do ambiente da empresa. A dica do dia é: quais são os dois tipos de assédio sexual? Bom, o assédio sexual ele tem dois tipos: o quid pro quo, que é aquele que você quer algo em troca, ou o assédio sexual ambiental. O quid pro quo é aquele famoso teste do sofá. É quando você tem um poder de colocar uma pessoa dentro da empresa, de fazer essa pessoa progredir na carreira, né? Ou até mesmo de demitir a pessoa. Você tem a capacidade de alterar a forma como aquela pessoa se ambientaliza na empresa. Você pode contratá-la, demiti-la, enfim, você tem o poder. E quando você tem o poder e pede algo em troca para que isso, para que aquela pessoa passe a ser colaboradora ou tenha um aumento salarial, esse é o assédio sexual quid pro quo e é o mais fácil de identificar. Recentemente tivemos um caso no Rio de Janeiro, onde uma empresa estava fazendo uma contratação e a pessoa que a empresa colocou para fazer essa contratação chegou para uma candidata e falou: para trabalhar aqui tem que mandar nudes, senão eu nem faço a entrevista. E esse entrevistador mandou isso pelo WhatsApp. A pessoa, a candidata àquela vaga de emprego, conseguiu dar print na conversa e acabou denunciando. É muito importante a gente lembrar que, embora tenha tido uma alteração na legislação trabalhista, a legislação penal continua a mesma. Assédio sexual continua sendo crime. E não necessariamente tenha que haver a relação carnal. Pode haver apenas um simples contato ou uma importunação, né? Então, no caso da empresa do Rio de Janeiro, a empresa acabou condenada pela prática do entrevistador. O assédio sexual ambiental é aquele mais comum de acontecer entre colegas, de trabalho, porque assédio sexual também não pressupõe hierarquia. Não há necessidade de ser chefe para com o subordinado. Então, no assédio sexual ambiental, a empresa cria um ambiente favorável à prática de brincadeiras de cunho libidinoso, de cunho realmente que leva a pessoa a se sentir constrangida sexualmente. São pessoas que querem saber o tempo inteiro da vida conjugal da pessoa,
que ficam dizendo que aquela colaboradora não tem uma conduta dita aceitável, e aí isso cria um ambiente hostil. Muitas pessoas vítimas também desse tipo de ambiente hostil, ambiente sexual hostil, são os homossexuais, tá? Lamentavelmente, eles são vítimas pela opção sexual, né? E aí a pessoa tende a achar que por alguém ser da comunidade LGBTQI+, ele tende a agir de uma certa forma promíscua, quando não é verdade. Então, o ambiente, quando é hostil à pessoa de uma maneira sexual, através de piadas, gestos obscenos, insinuações, brincadeiras em grupos de comunicação, fica configurado ali o assédio sexual ambiental. E aí, para a gente chegar assim numa linha de conclusão, como saber se eu estou praticando esse tipo de assédio ou não? Basta você praticar a pergunta: eu gostaria que isso acontecesse comigo? Eu gostaria que isso acontecesse com um filho ou uma filha minha? Com o meu companheiro ou com minha companheira? Se você entender que sim, talvez você possua uma patologia. Mas para o direito do trabalho, isso é uma conduta inaceitável, tá? Vale a lembrança também que se um colaborador pratica o assédio moral ou sexual e a empresa vier a responder e ser condenada, como recentemente tivemos um caso da Caixa Econômica Federal, a empresa tem o direito da ação de regresso contra aquele colaborador, tá? Então você vai provavelmente perder o seu emprego e ainda vai ter que arcar com os custos da sua prática nefasta. Fica aqui então, em parcas palavras, a explicação do que seria assédio para que a gente possa entender e combater, não levando essa prática adiante. Assédio não, assédio nunca, assédio jamais.